Abra sua Bíblia comigo. Carta de 1 Pedro, ou primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos fazer menção do verso 6 até o verso de número 9. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. O verso 6 até o verso 9. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém? Podeis assentar, queridos? Na exposição anterior, nós falamos, tendo por base os versos de número 3 até o número 5, onde nós aprendemos um pouquinho sobre a doxologia, ou louvor, que Pedro faz por uma esperança viva. Ele começa o verso 3, conclamando aos irmãos a quem ele escreve para exaltar o Senhor, para louvar o Senhor. E ele fala, ele deu algumas razões aqui, para que eles pudessem serem motivados a essa doxologia, ou a louvar a Deus, por uma esperança que agora era possível, através daquilo que Deus realizou por meio de Cristo Jesus. Hoje, queridos, dando continuidade ainda a essa perícope, ainda com um assunto que correlaciona a esse que nós já aprendemos, desse que nós já expomos no nosso encontro anterior, nós vamos falar um pouquinho sobre a exultação da salvação. O verso de número 6 começa dizendo assim: nisso vocês exultam. A primeira pergunta que surge diz respeito a qual é o antecedente de nisso no verso 6. Nisso o que Pedro está dizendo? O que vocês deveriam, no que vocês devem exultar? Em outras palavras, o que a palavra nisso se refere? Eu creio que não há dúvida nenhuma de que o referente seja a obra que Deus havia, por intermédio da sua graça, realizado na vida daqueles irmãos, que foram gerados de novo para uma nova esperança. E essa esperança, ela é uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo, para uma herança que Pedro descreve, que nós aprendemos aqui, que ela é incorruptível, sem mácula e imarcessível, e que foi guardada, ou seja, que Deus está guardando pelo seu poder nos céus de glória. Então nós devemos exultar pelo fato de que essa herança prometida será nossa um dia, em glória. Basicamente, é isso que Pedro está conclamando esses irmãos a exultarem. E aí ele faz essa exortação. Nós temos aqui 3 pontos que eu quero destacar nessa noite: a exortação, o propósito e o resultado. E nós vamos começar com a exortação.
A exortação consiste no quê? Ele diz assim: exultem, mesmo contristados por várias provações. Exultar, na sua definição contextualizada de que Pedro está querendo transmitir e ensinar, exprime uma alegria intensa, mais do que uma mera satisfação, como está na Almeida Revista e Corrigida dizendo: grandemente vos alegrais. Exultar aqui não é negar a realidade de dor e sofrimento que aqueles irmãos estavam experimentando naquele contexto, mas uma alegria antecipada, experimentada no presente, apesar das circunstâncias eternas. Nós poderíamos perguntar assim: Pedro, ele tinha algum problema? Porque ele está escrevendo aos irmãos, ele diz assim: aos eleitos de Deus, peregrinos e dispersos. Aqueles que estavam enfrentando, não apenas eram peregrinos e dispersos, mas eram peregrinos e dispersos por causa da diáspora, por causa das inúmeras provações que eles estavam enfrentando. Por que exultar, então? Por que Pedro conclama aqueles irmãos a exultar, a sentir alegria, a gozar intensamente dessa alegria? Uma coisa que nós precisamos aprender, e os crentes do século 21 não sabem, a grande maioria desconhece a verdade bíblica, é que o sofrimento na vida do cristão é diferente do sofrimento na vida do ímpio. E o que nós precisamos entender e aprender é que o sofrimento na vida do cristão, ou daquele que está em Cristo, não é uma fatalidade. Não é um amontoado de coisas. Mas o sofrimento na vida do cristão, o sofrimento na vida daquele que está em Cristo, é uma necessidade. Preste atenção no que eu estou dizendo. E frisa isso, eu vou enfatizar, vou dar ênfase. O sofrimento na vida do cristão não é fatalidade, mas uma necessidade. Em outras palavras, nós precisamos sofrer. Na vida do crente, o sofrimento não pode ser uma obra do acaso, mas é algo necessário. Necessário. Por isso que ele está dizendo: nisso vocês exultam. E aí ele fala: ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Nós aprendemos que servir o Senhor, pelo menos foi pregado aí durante algum tempo, de que vir para Cristo é só vitória. Fizeram músicas, né? Só vitória, receba só vitória, o culto da vitória. Mas entendamos o seguinte, queridos, que o sofrimento na nossa vida, ele é necessário. É mister que ele venha. E eu digo mais, ele vai vir quantas vezes for necessário. E nós temos duas observações aqui em relação ao sofrimento. A primeira observação que eu quero fazer é que as provações, elas são passageiras, por breve tempo. Não é isso que está dizendo aqui? Nisso vocês exultam. No quê? Vocês têm uma herança no céu. Vocês receberam uma esperança viva, que é incorruptível, que é imarcessível. Ainda que por um pouco de tempo, ele diz, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos
por todo tipo de provação. Então a primeira observação que nós fazemos é que a prova na nossa vida é necessária. O reverendo Augusto Nicodemos, ele diz assim que nós precisamos ser provados para lembrarmos que a nossa casa não é aqui. Porque muitos vieram e aderiram ao cristianismo assim, possamos dizer que alguns pensam, para ter uma boa vida, para desfrutar de benesses, de cura, de uma boa vida, de bons relacionamentos. Não que isso não aconteça, mas Pedro está falando àqueles irmãos o seguinte: isso aqui é um consolo e um conforto. Olha, nós seremos provados, nós vamos ser afligidos, mas só que entenda uma coisa: as provações é por breve tempo, elas são passageiras. Por isso que ele está dizendo, por um pouco de tempo. Deus não permite que as provações durem para sempre. Warren Wiersbe, ele diz que quando Deus permite que seus filhos passem pela fornalha, Ele mantém os olhos no relógio e a mão no termostato. É Deus trabalhando na minha e na sua vida. A segunda observação em relação ao sofrimento que nós encontramos aqui é que elas são variadas. Olha o que Pedro está dizendo: ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Não é uma maneira, não é um tipo apenas de provação, mas ele está afirmando por todo tipo de provação, em diversas áreas. No caso dos leitores de Pedro, as provações eram várias, não necessariamente por serem muitas, mas por serem variadas, diversas, diversificadas, diferentes, conforme a tradução, a NTLH, que diz muitos tipos de provações. Entre esses vários tipos de provações, havia perseguição. Então, o que nós precisamos entender? Primeiro, a exortação. Nós precisamos ter alegria, mesmo contristados por várias provações. Pedro vai deixar isso mais claro lá na frente. Eu já quero adiantar aqui para vocês. É que ele não está convidando a gente a ser masoquista, não. O que ele está querendo nos ensinar é o seguinte: não é se alegrar com o sofrimento, mas é se alegrar no sofrimento. Nisso vocês se exultem. No que? É no sofrimento? Não, é na herança que nós temos. É na herança que Deus está guardando nos altos céus. É nisso que nós devemos nos alegrar. Embora, enquanto caminhando, nós enfrentaremos diversas provações. Mas para quê, pastor? Porque existem, porque que Deus permite que nós sejamos afligidos. Nós até cantamos uma música aqui, que é uma parte da carta da missiva de Paulo aos Coríntios, ele dizer, embora afligidos, mas não desanimados. Se eu e você quisermos ser cristãos de fato, entendamos que nós iremos passar por várias provações. Nós enfrentaremos várias provações. Nós iremos sofrer.
Em outras palavras, iremos sofrer. Mas por que então sofrer? Nós temos um propósito. O verso 7 vai nos mostrar. Ele diz: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Cristo for revelado. Nós não sofremos sem um propósito. O sofrimento que eu e você enfrentamos ou que enfrentaremos não é sem causa. Existe a causa, existe um propósito pelas provações que nós seremos submetidos ou que estamos sendo submetidos. E era isso que Pedro estava explicando àqueles irmãos. Porque imagine, hoje as nossas provações são bem diferentes da que esses irmãos estavam enfrentando. Eles perderam uma casa, eles perderam um emprego, eles perderam o investimento, eles perderam a herança da terra. Porque eles tinham que fugir por causa da perseguição. E Pedro está dizendo: exultem nisso, a herança de vocês não está aqui. Vocês são peregrinos e forasteiros em terras estranhas. Deus está guardando a herança de vocês. Nisso vocês exultam, ainda que por um pouco tempo vocês serão provados por todo tipo de provações. E aí ele explica o propósito. Por que o sofrimento? Às vezes você pergunta assim: oh Deus, por que eu estou enfrentando isso? Por que Senhor, que eu estou passando por isso? É Deus nos trabalhando, é Deus nos forjando, para que nós venhamos chegar aonde Ele quer que nós cheguemos. Eu aprendi com tudo isso esses últimos dias, em não pedir: Senhor, tire de mim a luta, a prova, tire de mim as dificuldades. Porque se Ele está permitindo, isso é pedagógico. Isso o Senhor nos disciplinando, isso o Senhor nos ensinando, isso o Senhor forjando-nos o nosso caráter a cada dia, para que nós venhamos nos parecer cada vez mais com Ele. Para que nós entendamos e nos despamos do nosso egoísmo. Para que nós venhamos nos humilhar na presença dEle. E a primeira questão aqui do propósito, por que o do sofrimento? Primeiro, é a comprovação da fé que vocês têm. Está muito claro aqui. Assim acontece, olha, assim acontece, ó galera, vocês estão sofrendo? Primeiro, entenda. Primeiro, assim acontece para que fique, para que indica propósito, comprovado. Então, o primeiro propósito, por que o sofrimento? É a comprovação da nossa fé. É o sofrimento do peregrino, do disperso, queridos, que vai provar essa fé que nós falamos que temos. Se de fato é uma fé legítima ou uma fé falsa. É no momento da adversidade e da dificuldade é que a nossa fé é colocada à prova. Sempre foi assim. Sabe, quando eu olho para isso aqui, parece que eu estou vendo aqueles jovens na Babilônia. Vocês conhecem a história? Eles estavam numa terra estranha, com um monte de pseudos-deuses. O rei deu uma doida, faz uma estátua dele mesmo e exige adoração.
sob a pena de morte, de quem não se curvasse. E lá está, aqueles jovens, 3 jovens, tocaram-se os instrumentos, fizeram a chamada, todo mundo se curvou, menos eles. Foi um fofoqueiro e contou para o rei: ó rei, tem uns caras lá, que quando tocou os instrumentos, eles não se curvaram. O rei manda chamar eles. É de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês estão fazendo isso? Eu vou dar uma chance para vocês parafrasear aqui. Vocês vão voltar lá. Eles vão tocar de novo. Os músicos vão tocar a música. E quando eles tocarem, muito bom para vocês se vocês se curvarem e adorarem a estátua. Aqueles caras olharam para o rei e dizem assim: olha, rei, nós não devemos responder a você sobre esse negócio. Nós não vamos adorar. E se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, se Ele não quiser, nós não vamos adorar a estátua. Aí nós cantamos, dá um sol aí. Cada vez que a minha fé é provada. Canta com os olhos fechados aí. Aí dizemos assim: tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales. E Deus está olhando para nossa cara assim: você está cantando isso mesmo? As provações é o teste da nossa fé. É para Deus saber se de fato nós estamos firmados nele ou não. Porque qualquer coisinha, o que a gente quer fazer? Pegaram aqueles rapazes, voltando para a história aqui. Amarraram eles. Mandou aquecer a fornalha, já estava quente. O rei ficou tão furioso que mandou aquecer 7 vezes mais. Pensa se fosse eu e você. De primeira nós já tínhamos falado: ô rei, bendito seja o rei eternamente. Não precisa disso, para com isso. Diz o texto que até os homens que jogaram aqueles rapazes morreram. A labareda pegou eles e eles morreram. O trem estava tão intenso o fogo. E jogaram aqueles rapazes. Pensa que não, eles olharam lá dentro e falaram assim: mas o que aconteceu? Tem um negócio diferente. Não foram 3 que a gente jogou? Foi. Tem 4 lá. E tem um que parece filho dos deuses. Sem as amarras, eles estavam andando no meio do fogo. Sabe, queridos, nas provações e nos testes que o Senhor nos submete para a comprovação da nossa fé, não é antes, mas é na aprovação que Ele se mostra juntamente conosco. O rei chamou: Sadraque, Mesaque, Abednego, sai para fora. Os chapéus deles não tinham nem cheiro de fumaça, a sua roupa, nada, nem um pelinho chamuscado. E ele diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e de Abednego. A comprovação da nossa fé é um dos propósitos do sofrimento. A gente poderia dizer: Senhor, por que o Senhor não livrou Daniel das covas dos leões? Mas Deus livrou lá na cova.
E estas perseguições aqui são chamadas de provações, porque eram provas, testes da fé dos cristãos. Quantos que começam a ser perseguidos? Eu já vi pessoas desistir do cristianismo por zombaria da família. O crentinho, olha lá, agora ele é crentinho, tudo ele agora ele fala de Deus, de Jesus, vou para a igreja, e a pessoa fala assim, não aguento isso mais, não aguentei a tribulação, e desiste. Aqui o contexto é bem pior. O objetivo aqui é de apurar a genuidade da fé daqueles irmãos. Como o fogo prova e testa os materiais e separa as impurezas do metal genuíno. Na verdade, Pedro usa essa figura um pouquinho mais além, no capítulo 4, verso 12. Quando ele diz aos seus leitores, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Não estranheis. No capítulo 4, verso 12, ele continua falando de provação, ele continua falando de sofrimento, e agora ele está dizendo, não estranheis o fogo ardente. Você já chegou perto do fogo? Alguém já tentou apagar algum fogo aqui? Quem trabalhou no sítio algum tempo, foi fazer a cera, alguma coisa, aquilo esquenta, não esquenta? Ele está dizendo, olha, não vos estranheis o fogo ardente que surge no meio de vocês, destinado a provar-vos. Não é para causar estranheza a nós, o sofrimento. Primeira coisa, quando a gente começa a sofrer, a gente quer oração. Já viu isso? Mas a gente quer a oração dos outros. E às vezes o sofrimento é para fazer com que a gente ore, para fazer com que a gente melhore, para fazer com que a gente chore, para fazer com que a gente tenha tempo para Deus, porque tem hora que a gente não está tendo nem tempo para Deus mais. As coisas são tão importantes na nossa vida, que Deus vai ficando. Eu quero ver o cristão na prova, se ele não está ligado no trono toda hora. A tua presença, Senhor, é tudo o que eu preciso. Porque sabe que ele não consegue. Sozinho nós não conseguimos. E este fogo ardente aqui, queridos, eram as perseguições desencadeadas contra eles. E talvez seja até uma referência velada à morte na fogueira que muitos cristãos experimentaram no século I. Alguns desses aqui foram pegados, passado neles betumes, pendurado num poste e colocado fogo, vivos. Alguns que foram incendiados assim, eram familiares desses irmãos aqui. Às vezes porque o irmão não deu a paz do Senhor, a gente já fica triste. Não quero igreja mais não, porque o irmão não deu a paz do Senhor para mim. Não é o caso aqui, graças a Deus, espero. Imagina. E nós precisamos entender que na sabedoria de Deus, Deus administra as circunstâncias fazendo com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados de acordo com o propósito de Deus, inclusive as adversidades, inclusive as perseguições e contrariedades que marcam este mundo decaído. Aqui, não é para a gente ficar confortável não, meu querido. É para a gente estar sendo sempre, entendeu? Jogado de um lado para o outro. Nós queremos comer, beber e folgar. Está igual a igreja do primeiro século. Jesus, olha, quando vir o Espírito, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Beleza, Jesus, nós ouvimos o teu ensino. E ficaram lá. O Espírito Santo veio, aquele mover, oh glória, aleluia. E ficaram lá. Aí Deus, na sua sabedoria, disse assim: eu vou resolver o problema de vocês.
Sabe como que Deus resolveu? Não? Não vou falar para vocês adivinhar que adivinhação não é coisa de crente. Mas imagina. Deus mandou o quê? Perseguição. Ele levantou um tal de Paulo lá, mais uns outros cabas doidos, e começou a perseguir esses crentes. E esses crentes tiveram que... Sabe quem que mandou a perseguição? Foi o diabo, não. Foi Deus. E aí eles começaram a pregar. Onde eles passavam, eles pregavam. E pessoas foram sendo salvas. E o evangelho foi se propagando. Deus, em sua sabedoria, administra circunstâncias na nossa vida. Eu sei que tem dia que a gente fala assim, eu vou morrer. Assim? Você já falou um dia? Eu vou morrer. Eu não aguento mais. As lágrimas chega, desce quente nos nossos olhos assim. E Deus está olhando assim, tu não aguenta mesmo. Mas eu estou aqui. Eu só estou te provando, só estou melhorando você. Está apanhando, mas também está aprendendo. Não é assim? É assim que acontece com a gente? Está sendo arrochado, mas está entrando e preciso. Nós somos vasos na mão de oleiro. E quando ele olha assim, fala, isso aqui está precisando dar uma amassada, dar uma quebrada de novo. É assim que ele faz. Então esse é o primeiro propósito. Por que do sofrimento, pastor? Por que a gente sofre como crente? Nós entregamos a vida para Jesus. Sim, nós somos dele. E a maneira dele nos fazer chegar aonde a gente precisa chegar é usando os meios, os recursos, das provações, dos sofrimentos, para nos fazer lembrar de muitas coisas. É isso que ele está dizendo. E no meio disso, exultem, sejam alegres, felizes. Assim acontece para que fique comprovada a fé que vocês têm. Será que vocês têm fé mesmo? Será que vocês creem mesmo em mim? Vocês confiam mesmo em mim? E confiar, queridos, é se jogar. Você já viu uma criança quando você coloca ela em cima da mesa? E você faz assim. O que ela faz? Ela se joga. Confiar é isso. Às vezes a gente diz, eu confio no Senhor. O Senhor é tudo para mim. Mas a gente não se joga. A gente realmente não confia. Realmente Ele não é tudo para a gente, como deveria ser. E é para ser. Que o Senhor nos ajude a sermos aprovados. Segundo, do propósito do sofrimento. Primeira comprovação da nossa fé. Segundo, para o louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Não é isso que diz o final do verso? Olha, para comprovação da fé que vocês têm, se ela é genuína, e resultará ou redundará, ele diz, em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. O objetivo final das provações era que, por ocasião da vinda do Senhor Jesus, os eleitos fossem por Ele louvados e aprovados, uma vez que confirmado o valor da sua fé. A revelação de Jesus Cristo é o quê? A sua manifestação no mundo. Seu aparecimento, e Ele cuja presença está agora velada ao mundo, vai se manifestar de forma pública em glória. Naquilo que Pedro já chamou de último tempo no verso 5, no final do verso 5. Cristo voltará a esse mundo com seus anjos, com os anjos de Deus para a salvação do seu povo e condenação do mundo incrédulo e ímpio.
naquela ocasião, a fé dos cristãos que foi testada e aprovada aqui nesse mundo, no forno da aflição, será reconhecida pelo Senhor, o que redundará em louvores e glória e honra para eles. Na NTLH vai dizer assim: e assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Os crentes finalmente serão reconhecidos e recompensados por Jesus. Os seus sofrimentos terão fim. É o final feliz prometido na Bíblia. Entenda o seguinte: eu disse aqui que o sofrimento do crente é diferente do sofrimento do ímpio. Primeiro, porque tem um propósito. O sofrimento do ímpio já é juízo. O sofrimento do justo, do eleito, ele não sofre e não passa por ele sozinho. O ímpio passa sozinho. E o nosso sofrimento terá fim. O ímpio, além de sofrer, porque ele passa pelos percalços nesta vida efêmera e transitória, ele vai sofrer eternamente no lago de fogo. Nós, os eleitos de Cristo, teremos os nossos sofrimentos por extinto na revelação de Jesus Cristo. E até lá, pastor, até lá, tenha grande gozo por passardes por diversas provações. Glorifique o Senhor, exalte o Senhor. Esse é o conforto que nós temos. Nós até cantamos, dó maior. Morte e choro. Vocês estão tudo tristes, né? No morte e choro. Além do rio azul. Às vezes a gente canta isso e esquece. Isso é uma promessa. Ele está falando: olha, entenda uma coisa. Primeiro, é para provar a fé de vocês. Segundo, quando Jesus voltar, isso vai resultar em louvor, em honra e glória. Mas vai cessar, vai acabar, o sofrimento vai ter fim. E ele é pedagógico, ele é proposital. Deus nos leva ao sofrimento para nos testar, para nos forjar, para nos preparar. Que conforto essas palavras de Pedro não produziram nos corações dos leitores, aflitos e oprimidos pela perseguição. Um dia tudo isso vai ter fim. É por isso que é um breve tempo. A genuidade da fé deles, atestada pelas provações, receberia o reconhecimento público do Senhor. Vinde, benditos do meu Pai. Portanto, eles não deveriam desanimar, mas prosseguir na peregrinação aqui neste mundo. Desanimar é retroceder, é voltar atrás. Peregrinar, a gente até canta um louvor: peregrinando por sobre os montes. Nós estamos peregrinando, filho. Peregrinar é sair, a gente sabe para onde a gente está indo. Não é que a gente está sem direção, mas a gente depende de Deus nessa peregrinação. Nós não somos daqui. E no meio dessa peregrinação, nós seremos submetidos ao sofrimento. Porque o mundo não ama aqueles que amam a Cristo. E nós precisamos entender isso. Eu sei que é difícil, eu sei que tem dia que não é fácil. Mas é o Senhor trabalhando em mim e você, para que nós sejamos um vaso de valor nas suas mãos e na sua presença. O resultado disso
No verso 8 e 9, nós temos aqui um relacionamento em amor e o fim da fé, a salvação da vossa alma. Pedro terminou o pensamento anterior mencionando a revelação de Jesus Cristo no verso 7, parte B, a qual se dará no último tempo, conforme o verso 5. Dando sequência ao pensamento, Pedro, ele reconhece o relacionamento presente dos seus leitores para com o Senhor, que haverá de aparecer ainda no futuro. Ele diz assim: mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Isso aqui é fora do comum. Eu não tive como não ser mexido quando eu li esse texto. Aqueles irmãos a quem Pedro escreve, aqui ele não se inclui. Quando a gente lê no verso 3, Pedro se inclui. Ele diz, ele nos regenerou. Aqui ele fala, mesmo não tendo visto, vocês o amam. Por quê? Porque Pedro viu. Pedro contemplou Jesus. Ele andou com Jesus. Ele teve experiências singulares e ímpares com Jesus. Mas esses irmãos não. Eles não viram. Eles não tocaram a Jesus. Mas Pedro está dizendo, mesmo vocês não tendo visto, vocês o amam. Queridos, e amar não é dizer que ama. Tem um monte de gente dizendo que ama. É muito fácil. Tem gente que fala até em inglês. Não é assim? I love you. Eu amo você. Eu amo Jesus. Amar não é falar. Amar é posicionamento. É entrega. Isso é amar. Ele está dizendo, vocês, mesmo não tendo visto, vocês não viram Jesus. Vocês não tocaram, mas vocês o amam. E aqui interessante, é que Pedro sabia o que era isso. Principalmente o Pedro. Porque quando Pedro foi testado a sua fé, Jesus disse assim para os discípulos, pouquíssimas horas antes do Judas chegar com os soldados. Ele diz, ferirá o pastor das ovelhas. E as ovelhas vão se dispersar. Pedro ouviu isso e disse, Senhor, nem que todos te abandonem. Eu jamais te abandonarei. Jesus olhou para Pedro e disse assim, Pedro, não é isso aqui. É isso aqui, Pedro. Não é o que você está dizendo, Pedro, para mim. O importante para mim, Pedro, não é o que sai da sua boca. A gente coloca qualquer coisa na boca, gente. Qualquer palavra a gente coloca na boca. E a gente fala, por mais bonita que seja, por mais bonito que pareça. Não é isso que importa. Jesus está dizendo, Pedro, não é o que está aqui, mas é o que está aqui, Pedro. Porque o som do seu coração, eu sei, Pedro. E aí Jesus revelou para Pedro e diz assim, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Embora você está me dizendo que se todos te abandonarem, você não vai me abandonar, Pedro. Eu estou dizendo para você que até você vai me negar. E não passou 3 dias para isso acontecer, não. Não passou uma semana para isso acontecer. Jesus foi preso. Primeiro Pedro de doidão lá deu uma espadada no cara. Cortou a orelha. Mas ele vazou. Ficou acompanhando de longe. E quando Jesus está sendo levado para lá e para cá, para ser julgado no Sinédrio, para ser julgado por Herodes, e indo para lá e para cá, o Pedrão está de longe. Chegaram para ele e falaram assim, você estava com ele. Você se parece com ele. A sua fala te denuncia, a sua veste te denuncia. Jamais!
Eu não conheço esse homem. Não sei quem é ele. Por último, ele até blasfemou. E quando ele nega Jesus pela terceira vez, diz o texto que o galo cantou. Não vou entrar no mérito do galo aqui não, porque tem muita gente que fica achando que o galo é uma trombeta, outros dizem que era o galo mesmo. Eu não sei, eu sei que o texto diz que o galo cantou. E quando o galo cantou, Pedro lembrou que Jesus tinha falado: Pedro, não importa o que está na boca, Pedro, o que importa é o que está no coração. E Pedro chorou amargamente. Jesus morre, ressuscita, fala com Maria Madalena, fala com outras mulheres, aparece no caminho de Emaús, aparece para os discípulos. Aí depois eles estão pescando, Jesus vai lá, prepara lá um peixe assado, um pãozinho, fica esperando eles. Quando ele chega, Jesus chama Pedro à parte e diz para ele assim: tu me amas, Pedro? Ele diz: eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas mais do que estes? E ele ficou triste e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus pequeninos. Pedro, no teste da sua fé, naquele momento ele reprovou. Sabe o que é a diferença de Pedro para Judas? Sem falar da eleição, não quero entrar no mérito. É que o Pedro, mesmo tendo falhado, ele permaneceu. Ele permaneceu. E ele aprendeu com a sua falha. Ele aprendeu com o seu erro. Ele entendeu e disse: não apenas o que eu digo importa, mas o que é de fato aqui dentro de mim é o que importa para Jesus. Porque eu estou falando para um Deus onisciente, um Deus que conhece a minha vida, o fim de todas as coisas. Então não é só o que eu digo, é o que de fato está no meu coração. Eu falhei, mas eu aprendi. E não há nenhuma pessoa em quem eu deva mais amar do que Cristo Jesus, o meu Senhor. É por isso que ele diz: eu te amo, Senhor. Eu te amo. E Pedro está dizendo assim: vocês nem viram, vocês não tocaram, mas vocês o amam. Com certeza Pedro se lembrou desse momento difícil da vida dele. Eu tinha visto, eu tinha tocado, eu vi tantas coisas ele fazer, e mesmo assim, na hora certa, de amar Jesus, eu falhei. Só que eu não fiquei prostrado, eu me arrependi, e de fato agora eu amo com todas as minhas forças. Jesus confrontou ele e disse: filho, Simão, filho de João, ama-me mais do que a esses outros. Quando Pedro declara que eles amavam o Senhor Jesus, ele está, em outras palavras, reafirmando sua certeza de que eles eram fatos de crentes e que sua fé era genuína. Somente esses que amam o Senhor são de fatos cristãos. E amar o Senhor vem em primeiro lugar. Sabe, querido, não pense que amar o Senhor, eu já disse aqui no início. Olha, eu estou com medo, a cada dia que eu estudo a Bíblia e venho pregar. Eu estou pedindo: Senhor, me guarda. Porque
Porque amar Jesus acima de qualquer coisa é muito sério. E nós perdemos a dimensão disso, gente. Eu perdi, você perdeu. Às vezes você nem tem a dimensão disso aqui. Mas eu vou dizer para você. Pode parecer loucura o que eu vou falar, mas é a verdade. Amar a Jesus de fato é amar Ele mais do que a nós mesmos, do que a nossa própria vida. É amar Ele antes de qualquer coisa desse mundo. É amar Ele antes do meu parente, da minha mãe, do meu pai, do meu filho, do meu trabalho, da minha posição. Isso é amar Jesus. De fato. Nós vivemos um cristianismo muito, muito bom. Nós falamos, eu amo Jesus. A gente deixa Ele por qualquer coisinha. Qualquer outro compromissinho, qualquer situação, a gente deixa Ele. Jesus diz, se vocês não me amardes, mais do que o pai, a mãe de vocês, se vocês não deixarem isso por causa de mim, vocês não são dignos de mim. A gente não quer perder a amizade. Porque se eu perder a minha amizade, a gente quer ficar indo lá e aqui. Jesus, Ele é exclusivo. Ele quer exclusividade. Ele não aceita metade. Ele nos quer por completo. Vocês não viram, mas vocês amam. Não é de palavra, é de ação. É de entrega total. Senhor, isso aqui não está te glorificando na minha vida, eu vou deixar isso aqui. Senhor, mesmo que muitos me criticam, não querem, eu quero. Sabe, queridos, eu olho para a igreja brasileira e nós estamos numa redoma, numa bolha tão grande hoje, que a gente não valoriza o que a gente tem. Eu fico com medo, se o Senhor não nos mudar, e se Ele permitir o que Ele está permitindo em algumas partes do mundo acontecer conosco, eu não sei o que será de nós. Eu preciso falar, porque se eu morrer essa noite, se você morrer, eu não tenho responsabilidade com isso. Eu não estou dando direta, indireta a ninguém, não. Se eu tivesse que fazer isso, eu chamava no gabinete e falaria com você. Eu estou falando de uma forma geral. E eu estou me incluindo nisso. Eu fico pensando, e orava e eu dizia, Senhor, se ninguém quiser, eu quero. Eu preciso. Parece que está faltando isso em nós. Nós queremos os nossos termos, Jesus, a presença dEle, mas os nossos termos, do jeito que a gente quer desenhar para Ele, e Ele não aceita isso. A gente não valoriza a Bíblia, a gente não valoriza o nosso tempo de oração, a gente não valoriza o encontro de culto na igreja, que não é isso aqui, mas é isso aqui. Tudo isso a gente vai deixando. Tem irmãos nossos que eles têm uma página da Bíblia, uma página, que se pegarem com eles, eles vão para a morte, porque estão com a folha da Bíblia. Aí é ser crente num lugar desse, né? Aí não é brincar de ser crente. E aí, eles não vê a hora de se encontrarem escondidos, para que eles possam trocar, para ler. Sabe o que é fome da palavra de Deus? É não ter um ar-condicionado, uma música boa, não ter uma poltrona como essa para congregar. É no escuro, escondido. E quando são descobertos, eles entram, matam todos, sufocados e queimados. Aí você poderia dizer, mas Deus, por que o Senhor permite?
Entenda uma coisa, que o que mais vale para Deus é o seu povo. E se for necessário que Ele envie o seu povo às chamas, Ele vai fazer. Se aprazer a Deus enviar o seu povo às chamas, Ele vai fazer. Como é isso, pastor? O senhor é doido? Não, não sou doido. A Bíblia diz isso. E é porque Ele ama. É porque nós somos dele. Ele enviou alguns ao Coliseu, aos leões. Foi Ele que fez. Para que a fé daqueles cristãos fossem eternizada. E nós, por causa de qualquer coisinha, a gente quer deixar tudo. Não concordo com isso. Ninguém está vendendo corda aqui na igreja. Não é para concordar com nada mesmo, não. O negócio é a palavra. É a palavra. Deus não concorda com um monte de coisa da gente. Ele é gracioso e longânimo para ele ficar trabalhando na gente, mandando aprovaçãozinha de nada para ver se a gente muda. Amar significa posicionamento. Opa, antes de Jesus. Se você quiser, é depois. Você é depois. Você é secundário. Primeiro é Jesus. É o meu tempo de oração. É o meu tempo de palavra. É o meu tempo de cultuar. Primeiro é Ele. Precisa ser. Sim ou não? Ou estou errado? Isso é amar de fato. Palavras bonitas não interessam para Jesus. Mesmo porque Ele já sabe que está aqui. Pedro diz, ó Senhor, todos vão te abandonar. Eu não vou. Ele diz, vai. Porque não é o que está na sua boca, Pedro, é o que está no seu coração. Você é igualzinho aos outros. O que é importante para nós? Às vezes é o trabalho, a família. Não que isso não seja importante, mas isso nunca pode ser mais importante do que Jesus. Porque se for, nós seremos reprovados. Se qualquer coisa vier antes de Jesus, o nosso cristianismo está em falha, é defeituoso, precisa ser consertado, precisa ser reavaliado. Se o meu dinheiro, se os bens que eu possuo é mais importante que Jesus, esse cristianismo que eu professo precisa ser reavaliado. Pedro está dizendo, vocês não viram, mas vocês o amam. E amar a Jesus consiste nisso. É amar Ele antes de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer situação. Pedro sabia que eles amavam. Por que eles amavam? Porque eles perdiam filho, eles perdiam esposa, eles perdiam o trabalho, eles perdiam a terra. Aquilo que o pai ia dar para eles de herança, eles perdiam tudo aquilo. Mas não deixaram Jesus. A gente não quer perder nada. A gente não quer negar a nós mesmos, nem o ego dentro de nós, a gente quer largar a mão. E quer que Jesus nos aceite assim. Queridos, que o Senhor nos ajude a termos fome e sede da justiça, da palavra de Deus. Voltarmos para Ele de fato. Pararmos de brincar de casinha com Deus, de igrejinha. Você é crente assim, se o Senhor quiser, Ele não quer. Quer uma notícia boa? Ele não quer. Se ninguém te falou isso, eu estou te falando. Por que Ele não mandou um raio na minha cabeça? Está mandando agora.
um raio de iluminação, para você entender que Ele é gracioso, Ele é longânimo. Toma jeito, meu filho, minha filha, você emenda. A modo de dizer dos rondonianos, se emenda, se aveste, mude-se, pare de brincar com coisa séria. Porque vai chegar um momento que nós vamos querer ter um culto como esse, e às vezes a gente não vai ter. Não vai demorar, viu, gente? Nós já estamos vivendo esses momentos aí. Já está meio que velado no Brasil, mas já está chegando aqui. Você anda com a bibrona sua desse tamanho hoje no meio da rua. Daqui mais um tempo, possivelmente, não vai poder fazer isso mais. Ou você anda com a Bíblia ou você vai para a cadeia. Você escolhe. E aí? Nós hoje, reavalie seu cristianismo. Nós arriscaremos ir para a igreja com a Bíblia, congregar debaixo de um pé de manga, ou como os cristãos faziam nas catacumbas, no cemitério? Nós estamos prontos para isso? Essa geração de crente? Nós aqui, eu e você? A gente quer vir de carro, no ar-condicionado. Legal, né? Hoje está podendo. E nem assim a gente vem. Vem quando... Está entendendo como é que é? Gente, esses irmãos, olha só a diferença deles para a gente. Que o Senhor nos ajude. Para finalizar, o que os levou a amar Jesus foi exatamente a fé que eles receberam, que foi provada, que foi testada no calor das aflições. E além de amar a Jesus, aqueles cristãos se alegravam intensamente em Cristo. Ao que parece, os leitores dessa carta experimentavam alegria em comum em meio às suas provações. E Pedro menciona o fato de que eles exultavam com uma alegria indizível. O que é uma alegria indizível? Não tem palavra para expressar. Esses irmãos que enfrentavam essas dificuldades. Indizível e gloriosa. Em quem? Em Cristo Jesus. Que eles nunca tinham visto. E esse regozijo glorioso deles diante das tribulações ecoa a atitude de alguns profetas, e um que eu coloquei aqui como exemplo é o profeta Abacuque, que lá está na oração dele, no capítulo 3, os versos 17 e 18, que ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que nada, ainda que não tenha fruto, ainda que não tenha nenhuma segurança diante dos meus olhos, a minha segurança está no Senhor. Eu me alegro no Senhor e eu exulto no Deus da minha salvação. E no verso 9 ele diz: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Pedro aponta o resultado final desse processo de provação da fé, desse teste, que é a salvação da alma. Ele está convencido que é o caso de seus leitores, embora eles sofram no corpo os efeitos das perseguições, por fim sua alma será salva. E entenda que essa perseverança, ela é realizada por Deus, por intermédio da sua palavra e do seu Espírito. O fim da vossa fé aqui não significa o término da fé. Nesse caso aqui, a palavra fim não significa, significa o destino. O destino é a salvação. Olha, vocês estão salvos em Cristo da condenação, estão sendo salvos através da santificação, do processo. E a santificação é a pureza, é quando nós somos colocados no fogo, para tirar as impurezas de nós. Deus coloca no cadinho e coloca lá no fogo, para que as impurezas saiam, para
para que os pecados sejam expurgados, para que a gente seja melhorado. E aí, resulta no quê? Na salvação, na consumação final, na redenção final, que é o que ele está dizendo. Pois vocês estão alcançando o alvo da fé de vocês, a salvação de suas almas. Ele diz que o presente que suportamos deve ser entendido à luz do futuro glorioso que Deus preparou para nós. Então, o propósito de Pedro aqui em destacar que a fé, provada e purgada pelo fogo das aflições, obtém a salvação, tem a ver com o seu objetivo maior nessa carta, que é consolar aqueles irmãos. O apóstolo deseja que eles elevem seus pensamentos e sentimentos para as coisas espirituais que os aguardam ao final de todas as coisas. Quando olhamos os sofrimentos desta vida, à luz da salvação da alma, os mesmos se tornam mais suportáveis. A maneira pela qual nós vamos enfrentar tudo isso é olhar que lá na frente, o Senhor tem uma herança reservada para nós, que Ele guarda pelo seu poder. Que nós não estamos sozinhos, apesar de muitas das vezes nós acharmos que estamos. E não pense você, que você é único, ou que você é única, que já pensou, não aguento mais. Embora afligidos, não podemos desanimar. Nós precisamos continuar. Qual que é o propósito? A salvação da nossa alma. Não é que nós estamos lutando para salvar a nossa alma. Estamos salvos em Jesus. Mas nós precisamos entender que em meio a esse interlúdio que há entre a nossa salvação aqui em Cristo, ou nos convertermos ao Evangelho até a vinda, a redenção final, nós seremos trabalhados. Para trabalhar para Ele. E Ele vai usar os meios, as provações, as lutas, para nos testar. Testar a fé que dizemos que temos. Para nos melhorar. Para nos forjar. E eu espero que nós possamos entender isso. E nos alegrarmos nisso. Apesar das lutas, apesar das dores, porque nós vamos perder entes queridos, nós vamos ficar doentes. Nós vamos perder o emprego, nós vamos às vezes entrar numa crise financeira, numa crise existencial, tudo isso, mas nós não estaremos sozinhos. Deus nunca vai nos deixar. E entenda, vai ter dia que a solitude vai invadir seu coração, você vai ficar desesperado. Mas se você clamar ao Senhor, Ele vai te ouvir. Ele vai trazer consolo a você e a sua alma. E vai nos dar condição de nós passarmos por toda e qualquer situação. Assim como aqueles jovens estavam na fornalha e não estavam só, nós também não estaremos só. Ele diz, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está aqui. E o que é interessante, queridos, é que de fato nós possamos amar o Senhor. Mesmo nós não tendo visto, assim como esses aqui, os leitores dessa carta, dessa missiva, não tinham visto, mas amavam, que nós também, crendo. Jesus disse isso para Tomé, bem-aventurados Tomé, os que não viram e creram. Porque Tomé queria ver para crer. Nós não vimos, mas nós cremos pela pregação do Evangelho. Que nós possamos amar o Senhor de fato, com toda a nossa vida, com todo o nosso coração. E nos disponibilizarmos a Ele. Dizer, Senhor, eu quero o Senhor. Mais do que tudo. Mais do que bens. Mais do que ouro. Mais do que qualquer coisa, posição ou prestígio. Eu não quero nada disso. Eu só quero ser conhecido do Senhor. Que o Senhor seja conhecido meu. Agostinho de Hipona, nas suas confissões, ele diz assim: que eu venha te conhecer, ó conhecedor da minha alma. Que essa seja a nossa oração. Todos os dias da nossa vida. Que possamos caminhar, de fato, fazendo para Jesus. Para a glória do Senhor. Que nós não venhamos fazer nada para ninguém.
a não ser o Senhor Jesus. Essa tem sido a minha oração em favor de vocês. Todos os dias. E eu chorava hoje por cada um de vocês, embora vocês não saibam disso. Eu dizia, Senhor, que nós sejamos assim. Que eu venha a ser assim. Que cada um de nós venha a ser assim. E enquanto nós estamos tendo tempo, Senhor, nos dê fome, nos dê sede da sua palavra, da sua justiça. Eu fiz uma pergunta domingo. Eu disse, é possível morrer de fome ao pé da mesa, embora ela esteja cheia de pão? Ou morrer de sede ao pé da fonte? Tem como sim, e tem muita gente fazendo isso. Porque não toca, porque não se permite se alimentar. Eu sei que o Espírito Santo está aqui. Eu sei, porque essa palavra não é minha, dele, e o Senhor sabe a integridade do meu coração. Ao estar aqui como representante dele, eu disse, Senhor, que eu nunca suba lá sozinho. E eu sinto ele aqui. Não é porque estou rodeando, mas eu sinto ele aqui. E essa palavra dele, eu não sei com quantos corações ele está falando, mas eu sei que ele está falando. E eu espero que ele esteja quebrando vidas aqui, como ele está fazendo comigo. Para que nós entendamos de fato o que o Senhor quer de nós. Para que ele venha realizar o que ele quer realizar na nossa vida e nessa igreja. Que não depende apenas de alguns, mas depende de todos nós. Às vezes nós queremos tantas coisas do Senhor, Ele só quer um coração contrito, um coração que o ame de verdade, não de palavra, mas de coração, de entrega. Ele quer entrega. Entrega total, incondicional a Ele. Dizer, Senhor, eu te amo de fato, eu vou demonstrar todos os dias da minha caminhada que eu te amo. Eu não quero que você faça isso para mim. Eu não sou digno disso, mas Ele é digno de tudo. De todo louvor, de toda honra, de toda glória. Eu quero que você fique de pé. Aleluia! Meu Deus! Eu queria que você sentisse o que eu estou sentindo. Eu não creio em transferência de poder, não creio nada disso, mas o poder é dele. Ele está aqui para tocar na vida daqueles que realmente quiserem. Meu mestre. Eu quero orar com você. Às vezes o Senhor nos traz umas palavras assim difíceis de ouvir, que às vezes não soa legal nos nossos ouvidos. Às vezes nós relutamos em nosso coração a ouvir, mas é porque Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele às vezes nos fala palavras duras. Como Ele disse para Pedro num certo momento, para trás de mim, Satanás. Não é o nosso caso, mas tem hora que o Senhor, Ele nos chama a atenção e diz, como é que você está me tratando? Como é que você está se posicionando em relação a mim? Você tem desejo por mim mesmo? Como você tem pelo seu amado, pelo seu namorado, por uma pessoa que você gosta? Que você dedica tempo para ela, você se arruma toda para essa pessoa, você se dedica para essa pessoa. Você só faz isso para mim? Ou você está cumprindo uma tabela, um mero costume, um ritual que você está acostumado a fazer durante anos da sua vida? Quero que você pense um pouquinho, que você se permite pensar e diz, Senhor, me leve ao lugar do nosso primeiro encontro. Permita-me apaixonar novamente, permita amar o Senhor e ser tocado pelo Senhor nessa noite. Eu tenho orado para o Senhor trazer um avivamento a essa igreja, as nossas vidas. Diz, Senhor, se eu entrei aqui como um moribundo, Senhor, se eu entrei aqui nessa noite parecendo que não estava sentindo nada, a minha vontade era nem estar aqui, eu estava aqui, mas não estava, eu estou deslocado. Nessa noite é a hora do Senhor te colocar no lugar. Só Ele pode fazer isso, porque nós somos dEle. Nós vivemos para a glória dEle. Aleluia!
Aleluia. Eu quero que você ore a sua oração. Se você tiver vontade de chorar, chore, mas diz para Ele aquilo que está preso aí no seu coração, na sua garganta, no seu peito. Declare ao Senhor Jesus nessa noite. Pai, nós somos a Tua igreja. Nós somos o Teu povo, Senhor. Embora imperfeitos como somos, cheios de defeitos, de falhas, mas nós somos a Tua igreja, somos o Teu povo, Senhor. E nós estamos diante do Senhor, do Teu Espírito. Eis que o Senhor está no nosso meio e o Senhor nos conhece. Eu não sei as provações que o Senhor tem permitido, que alguns aqui tenham ou venham enfrentar ou estão enfrentando, eu não sei a causa. Eu só sei que o Senhor, ó Deus, nos permite isso para nos testar. Eu não sei a origem, no sentido de qual é a dimensão desse teste, dessa provação. Eu sei que o propósito é que o Senhor quer testar e quer ser glorificado em tudo isso. Pai, cura o nosso coração. Renova as nossas forças, Espírito Santo. Inclina o nosso coração para nós ouvirmos ao Senhor pelas madrugadas, Pai. Nos leva à oração, Senhor. Espírito Santo, nos leva, Senhor, à oração, às lágrimas, a dedicarmos tempo para Ti, Senhor, tempo que nós muitas das vezes nos dedicamos para tantas coisas corriqueiras e passageiras, efêmeras deste mundo, mas nós não choramos mais aos Teus pés. Nós não fazemos como aquela mulher, ó Deus, que pegou aquele unguento preciosíssimo, 1 ano de trabalho, Senhor, e se prostrou e ungiu, Senhor, a sua cabeça, os seus pés. Muitas das vezes, ó Pai, nós não nos dedicamos assim para Ti, e temos falhado, e nós até dizemos para as pessoas que amamos o Senhor, que nós somos do Senhor, mas de fato nós não estamos sendo como nós deveríamos ser. O que eu te peço é perdão, Senhor, nos perdoa e nos aceite novamente na Sua presença e abraça-nos, Senhor, que nós possamos voltar sentindo o nosso coração queimar, ó Deus, queimar pelo Senhor, para nossa casa, Senhor, com a Sua presença em nossa vida. E o Senhor desfaça todo o embaraço do nosso ser, do nosso coração, tudo aquilo que tem impedido da Tua presença descer sobre nós. Todo o embaraço, todo o pecado, tudo que, ó Deus, tem prejudicado-nos, ó Pai, a maledicência, a fofoca, as intrigas, a falta de perdão. Mas que o Senhor nos purifica como a Sua noiva e derrame da Tua presença sobre nós. Não é, ó Deus, a minha responsabilidade inclinar o coração de ninguém, porque esse poder compete ao Senhor Espírito Santo. Mas eu creio, eu sei em quem tenho crido, eu sei que o Senhor o fará de acordo com a Sua vontade. O Senhor o fará. O Senhor nos levará, Senhor, às águas mais límpidas, aos pastos verdes. Vai suscitar em nós força e nos limpa todos os dias pela Sua palavra. Nos faça crescer, nos faça ser abundantes, nos faça ser frutíferos. Repreenda toda a esterilidade espiritual. Ó Deus, arranca de nós todo o egoísmo. Ó Deus, toda a hipocrisia. Arranca de nós, ó Deus, toda
a postura inadequada que muitas das vezes nós assumimos diante do Senhor. Por amarmos as coisas deste mundo mais do que o Senhor e a sua presença. Pai, nos acorde do sono que muitas das vezes estamos dormindo. E que haja paz no nosso coração. Que haja alegria mesmo no meio do sofrimento. Abre as portas, Pai, e nos leva onde o Senhor quer nos levar para pregar o Evangelho de Jesus. Usa essa igreja com graça e com poder. Pai, eu não aceito, ó Deus bendito, ver os meus irmãos titubeando. Não aceito, Pai. Meu Deus. Usamos demais, Senhor, para ver muitos assim. Quase parando, estacionado na fé, ou dando a menor importância para aquilo que deveria ser um Deus de maior importância nas suas vidas. O que eu posso fazer é clamar ao Senhor para que o Senhor haja e ensiná-los a verdade. Eu entrego tudo aos cuidados do Senhor e eu sou grato a Ti por esse momento, pelo privilégio que o Senhor tem dado à minha vida de representá-lo nessa noite, embora sou falho como eles são, e que estou, Senhor, também inseridos em tudo que nós falamos aqui. Mas eu quero, Senhor, mas eu não quero somente que eu deseje, mas que todos nós venhamos desejar a Tua presença. Nos dê uma semana de vitória no sentido de que nós vamos mudar a nossa postura, o nosso posicionamento. No trabalho, na faculdade, andando pelas ruas, na nossa casa, onde nós estivermos. Seja o Senhor glorificado. Nos leva para os Teus braços e nos incomode, Senhor. Faça-nos com que perdamos o sono. Faça com que, Senhor, sejamos movidos, tocados. E se tiver algum que ainda está insistindo em seus erros, em suas falhas, use um meio, um método de repreendê-los. Se alguns precisar ser esmagado, faça. Se precisar ser levado à fornalha, os leve. Nós somos do Senhor. E o Senhor pode fazer o que o Senhor bem entender. E o Seu nome vai ser glorificado. Mas não nos deixa, Senhor, com fome e com sede da Sua presença. Que nós possamos ser saciados em Ti, crendo em tudo que o Senhor tem feito e falado ao nosso coração. Assim oramos, Pai, finalizando o nosso culto nessa noite. Nós fazemos isso no nome de Jesus. Em pé como estamos.